Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês a palavra que foi ministrada no culto. Então fique ligado, preste atenção, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Bom, nosso tema então foi Faça a sua vida florescer, e florescer em tempos de seca, em tempos de deserto, não é uma tarefa simples, você concorda comigo, não é verdade? Ontem nós falamos um pouco sobre a flor de lótus. Uma característica dela é que a flor de lótus ela consegue florescer mesmo num cenário de lama. E eu acredito que isso é uma inspiração para as nossas vidas. Com certeza. Tendo em vista o tempo difícil que nós estamos vivendo, florescer nesse tempo é com certeza uma marca daqueles que servem ao Senhor. E nós gostaríamos de pensar um pouco mais sobre isso. Como é que tem sido o desafio para a sua vida? Né? Como você tem se adaptado a esse contexto agora de quarentena, né? A um cenário talvez de lutas, de dificuldades, um cenário de desconfiança, um cenário de desânimo. Na semana passada falamos sobre um cenário também de más notícias. Somos bombardeados diariamente por más notícias. Como nós estamos sobrevivendo a isso? Eu creio que a palavra de Deus tem respostas incríveis para as nossas vidas e é isso que nós vamos ver nessa célula. Eu gostaria que você mantesse o seu coração aí aquecido para que você possa usufruir desse conhecimento, daquilo que nós vamos liberar sobre a sua vida nessa noite. Bom, então o nosso tema é Faça a sua vida florescer. Que desafio isso, né? Diante de um cenário que nós estamos vivendo nesse momento, a pergunta é propícia para a nossa reflexão. Então, quais os cenários que nós temos observado na vida das pessoas? Tem muita gente que está vivendo no meio de um deserto, né? Tem muita gente que está passando pelo famoso vale, está passando por um vale. Tem gente passando por um tempo de escuridão. Ou seja, tem muitos cenários que falam sobre momentos difíceis da vida. E nós gostaríamos de saber, né, como está o cenário da sua vida. Né? Como que você tem passado por esse tempo? Você tem encontrado água limpa? Você tem encontrado um manancial no meio de todo esse deserto, no meio de toda essa escuridão, desse tempo de dificuldade? Conta para nós, conta para as pessoas que estão aí perto de você nesse momento. Transforme o lugar onde você vive. É isso aí, pessoal. Como é que nós vamos fazer para transformar o lugar onde nós vivemos? Que lugar você vive? Um deserto, um oásis, um vale, um monte? Uma terra seca, né? Nós temos muitos ambientes que podemos viver e a gente sabe que nesse momento, de modo especial, tem muita gente talvez vivendo em vale árido. Exatamente. Né? Vivendo em tempos de trevas, de escuridão, passando por um deserto. Com medo. Né? Às vezes pode ser na vida financeira, pode ser na vida emocional. Sim. Nós precisamos encontrar na palavra de Deus respostas para que o nosso coração fique em paz, para que nós possamos de fato transformar os lugares onde nós vivemos. Então, nós queríamos propor para você uma primeira pergunta, né, para que vocês possam refletir como família, né, se vocês forem fazer videoconferência com a célula, reflita com os seus colegas da célula, mas a questão é, onde é o lugar que você vive? Ou como está o lugar em que você vive hoje? Uma coisa legal é que a própria palavra de Deus, ela nos traz, né, uma direção de como é que nós podemos transformar o lugar que nós vivemos. Um salmo que eu amo é o Salmo 84, que fala sobre isso. A Bíblia fala que bem-aventurado é o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, e esse é o ponto importante da palavra de Deus, faz dele um manancial de bênção, e assim o cobre a última chuva, e termina dizendo no verso 7, vão indo de força em força, e cada um aparece diante de Deus em Sião. É lindo esse salmo. Mas o que me chama mais atenção é ver que o salmista fala de um vale, que eu acredito ser talvez a condição da vida de muitas pessoas, um vale árido. Aliás, tem traduções que falam vale de Baca,
Eu fui pesquisar sobre isso e Baca significa lixo. Olha só que tristeza. É você imaginar que as pessoas passam pelo meio do vale de lixo, o vale de dificuldades, o vale de escuridão. Então, como dissemos no início, nós não sabemos o cenário da sua vida ou da vida das pessoas que estão ao nosso redor, mas sabemos que tem muita gente passando por tempo de seca, por tempo de deserto, Justamente. por tempo de luta, de escuridão, de trevas. Seja qual for o momento que você esteja vivendo, a palavra de Deus fala de uma virtude linda daqueles que se posicionam com a sua palavra, que é passar pelo vale árido, mas tornar ele um manancial de bênçãos. Justamente, não o contrário, né? Às vezes a gente pede, Senhor, me tira do deserto, me tire do vale, né? Quando Deus espera que a gente transforme esse lugar. Exatamente. Nós estamos sempre esperando que o cenário mude para que nós possamos passar. E não é essa a direção que a palavra de Deus nos dá. É o contrário. A palavra fala que nós é que devemos transformar o vale árido em um manancial de bênção. Verdade. Eu acredito que esse tempo agora de coronavírus, esse tempo de quarentena, economia parada, enfermidades, depressão, tantas coisas que nós estamos vendo, é um treinamento para as nossas almas. Nós precisamos aprender a nos colocar na condição que Deus propôs para nossas vidas. E nesse caso, a condição é exatamente essa, que nós usemos esse cenário destrutivo, esse cenário de seca, esse deserto, e transformemos ele em manancial de bênção, como é a proposta do texto. Deus quer que a gente mude de atitude, né? Deus não vai mudar o cenário porque nós vamos orar nessa direção. Deus quer que a gente transforme, que a gente seja o agente transformador. Exatamente. Então, esse criou o momento que nós precisamos ler os sinais dos tempos. Ao invés de só murmurar, ao invés de só chorar, ao invés de só desanimar, nós podemos transformar, nós podemos mudar, nós podemos reagir àquilo que está sendo apresentado diante de nós. Um texto muito conhecido, não falei sobre ele ontem, mas lá em Filipenses, no capítulo 4, é tão lindo ver como que Paulo ele fala dos momentos difíceis da sua vida também. E uma das coisas que ele fala é exatamente isso. Ele fala, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E eu creio, queridos, que esse é um tempo da gente aprender, sabe? A realidade que tem se apresentado a muitos de nós, ela é surpreendente mesmo. Nós estamos aprendendo a viver em um novo momento. Isso jamais aconteceu em outro momento da nossa história. Tivemos a gripe espanhola, teve a peste bubônica, teve tantas outras crises no cenário que muitas de nós nem participamos. Não pegou a nossa geração. Não pegou a nossa geração, mas nós sabemos que tiveram outros momentos difíceis. Mas como esse agora é o primeiro que nós estamos enfrentando a nível global, que envolve tantas pessoas, uma pandemia, eu creio, queridos, que nós precisamos aprender, como Paulo aprendeu, a viver contente em toda e qualquer situação. Sim. Tanto sei estar humilhado, quanto sei estar honrado, tanto sei viver em escassez, com em abundância, e ele termina falando aquilo que nós tanto conhecemos, que é posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você pode. O pode todas as coisas não significa que tudo estará sempre bem, mas ainda que esteja mal, o meu e o seu coração está bem. Então essa é a proposta da palavra de Deus. Transforme o lugar que você vive. Deus está nos ensinando isso nesse momento, né? A sermos o agente de transformação. Não aquele que vai ficar se lamentando, ficar no banco da lamentação, mas aquele que vai dar ideias, aquele que vai surgir com estratégias, aquele que vai brilhar em meio às trevas. É isso aí, pessoal. Lembra que as perguntas fazem parte da nossa célula? Então lá vai. Você já trabalhou em algum lugar onde você se sentiu desconfortável? Seja pela postura dos profissionais dali, seja pelo próprio ambiente, seja pelos liderados ou pelo chefe. Comenta com o pessoal aí da sua célula ou da sua casa. Em dias de confinamento, nós estamos sendo muito provados nesse sentido. Verdade. E nós acreditamos que boa parte, às vezes, dos sintomas que as pessoas sentem no sentido de desconforto, tem a ver com essa dificuldade, às vezes, de lidar com o ambiente em que ela está inserida. Né? E lidar com as pessoas. Com as pessoas, mas também com as circunstâncias. E não são poucas as pessoas que, às vezes, acabam
Então, dando desculpas na vida, sempre terceirizando a responsabilidade, sempre jogando a culpa no outro. E uma das coisas que eu acredito que é um desafio nosso como cristão talvez pensar um pouquinho. É lógico que existem casos específicos onde uma mudança precisa acontecer, mas em muitas ocasiões o que precisa acontecer na verdade é uma transformação. Na maioria das vezes. Exatamente. Eu acho que se nós entendermos que a transformação é possível e começarmos a lutar pela transformação e não simplesmente optar pela desculpa, então eu acredito que nós estamos no caminho certo, porque não é o lugar que faz a pessoa. Somos nós que fazemos o lugar. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela faz o lugar aonde ela está. Então, seja em casa, eu acredito que esses dias de confinamento estão sendo excelentes para provar os nossos corações, a convivência com a esposa, a convivência com os filhos, no seu dia a dia, convivência com o chefe, como a Esther citou agora há pouco. Nós temos uma dificuldade muitas vezes de nos adaptar aos ambientes, mas porque muitas vezes achamos que o contexto conspira contra nós, as pessoas conspiram contra nós. E esse contexto, na verdade, está dando um checkmate em nós. Não é verdade? O meu comportamento, como que eu tenho... muitas mães eu tenho visto falar agora nas redes sociais, né? Pelo amor de Deus, né? Essas crianças aqui em casa, como que essa professora cuida de 40 crianças? Não é verdade? Mas por quê? Porque a educação estava sendo terceirizada. E agora são as mães e os pais que estão realmente educando. Exatamente. Então, o desafio hoje é o desafio da transformação. Então, não é o lugar que molda você. Quando você tem a palavra de Deus, você molda o lugar onde você está. Você transforma a realidade que você vive. Ou pelo menos você tenta, auxiliado pela palavra de Deus, sempre transformar o seu ambiente. E com certeza, isso traz uma novidade para a sua vida. Isso traz suaviza a tua caminhada, o que todos nós precisamos tanto. Então, o que você tem enxergado? Eu gosto muito daquele texto da palavra de Deus, onde o Senhor pergunta a Ezequiel: Ezequiel, o que vês? Ezequiel apenas via ossos, mas Deus enxergava um exército. Eu gosto também daquela outra passagem que fala sobre os irmãos de Davi, que faziam parte do exército de Israel. Todos eles estavam acuados de um lado de um monte, enquanto do outro lado um gigante gritava: não tem homem em Israel. E a Bíblia fala que Davi não se conformou com aquilo. Ele chega e enquanto todos olhavam o tamanho do gigante, o tamanho da espada, o tamanho do escudo, o tamanho da lança... Davi olhava o tamanho da testa daquele homem. E ele conseguiu enxergar a possibilidade de vencer aquele gigante. Eu creio que isso talvez fale muito do contexto que nós estamos vivendo. Tem muitas pessoas, apesar do coronavírus ser invisível, mas ele se tornou um gigante amedrontador na vida de muitas pessoas. Eu gostaria de incentivar a minha e a sua vida. Nós precisamos transformar a realidade que nós estamos vivendo e só vamos fazer isso o dia que nós olharmos como o Senhor olha. O dia que nós enxergarmos como o Senhor enxerga. Então, aonde só há ossos, o Senhor enxergava um grande exército. Você também, aonde há trevas, você vai enxergar a luz. Amém. Aonde há escuridão, você vai ver o sol brilhar. No deserto você vai ver florescer. Aonde há talvez enfermidade, você vai ver cura. Amém. Onde há destruição, você vai ver restauração. Eu creio que esse é o nosso papel profético diante de Deus e diante da sociedade. Não fomos chamados para estarmos acuados diante desse gigante que está amedrontando o mundo inteiro. Ao contrário, nós somos chamados para reinar com o Senhor. Pessoal, então só para a gente finalizar, eu queria propor para você, para sua célula, para sua família, pegar uma caneta, papel, escrever, colocar em uma coluna as situações, as circunstâncias que estão sendo uma dificuldade, certo? Anota aí. Qual o lado ruim de tudo que nós estamos vivendo, você pode falar. De coisas mínimas que te incomode, até coisas que vai ter uma repercussão grande na sua vida, certo? Uma consequência grande na sua vida. Depois que você anotou essa coluna, com as circunstâncias, eu queria que você orasse, se você está com a sua família, você orasse com a sua família. Se você está com a sua célula, que você, desafiasse a sua célula a orar junto com você. E depois você colocasse numa coluna do lado
como que Deus vê essa circunstância. Beleza, gente? Exatamente isso, pessoal. Então, lembre-se sempre disso, né? A maneira com que o Senhor enxerga as circunstâncias é diferente da maneira com que nós enxergamos. Coloque o seu problema do ponto de vista de Deus. Você vai ver como isso vai te ajudar. Essa dinâmica vai te ajudar demais a entender o que está no coração de Deus. E quem sabe, eu creio muito nisso, vai trazer soluções para você. Verdade. O Senhor vai direcionar a sua vida. Use essa folha como um papel profético na sua Verdade. vida. Cola lá na Isso. geladeira ou no mural da sua casa. Uma transformação realmente de realidade, uma transformação de vida, um novo começo para a sua história. Vamos entender que é isso que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Não podemos, queridos, não podemos permitir que esse tempo que nós estamos vivendo nos amedronte, não podemos permitir que esse tempo nos pare, que esse tempo limite a fé, sabe, o agir de Deus. Ao contrário, vamos usar esse tempo desafiador. E que desafio nós estamos vivendo como sociedade, mas vamos usar isso para que o nome do Senhor seja glorificado, para que as nossas famílias saiam ainda mais abençoadas, para que nós possamos testemunhar Sim. a superação de tudo aquilo que nós vivemos. Eu tenho certeza que o nosso posicionamento, que o nosso papel sendo exercido de acordo com a palavra visão de Deus, vai transformar toda a nossa realidade. O nosso desejo é que você floresça como Sim. família. Se estique. Exatamente, que a sua vida tenha um testemunho incrível, para que você possa contar isso para os seus filhos, você que ainda não é casado, para os seus netos, para que fique marcado um tempo de superação na minha e na sua vida. Que Deus te abençoe. Seja como a flor de lótus. Com certeza, né? Foi um tempo gostoso com vocês aqui. Uma boa semana. Compartilhe esse vídeo. Deus abençoe, gente.